Queria refletir sobre maturidade na oração. O que oramos revela que o Deus que nós cremos. Então eu quero falar um pouco sobre esse âmbito da oração. Primeiro eu queria dizer que estou nesse culto hoje um pouco assim, mais para baixo, porque minha filha e meu filho não estão aqui. Meu filho ficou em casa cuidando da minha filha, que extrair um siso. Está bem inchado ainda o rostinho dela, está com bastante dor, mas está firme. Então, eles não estão aqui, e é sempre bom quando eu estou falando aqui vê-los, mas que bom que eles estão bem, estão lá cuidando um do outro. Não sei se ela acaba cuidando mais do Arthur, eu acho, mas estão lá, firme. Quando a gente pensa nesse tema oração, né, a gente logo pensa naqueles caras da oração, né? Eu não sou esse cara da oração, desse jeito que a gente tem esse formato assim do universo da oração, né? Aquela pessoa que ora 2 horas, as pessoas que é impressionante, né? Ajoelha, fica 2 horas orando, falando com Deus e tal. E eu sou mais daquela oração tipo diária, assim. Eu estou no caminho, eu estou dentro do meu carro, eu acho até que em qualquer momento da minha vida eu estou em oração. Eu estou sempre pensando e falando com Deus na minha caminhada. Então essa é a minha pegada nesse campo da oração. Mas eu reconheço que tem um pessoal assim, que tem a vocação para isso. Eles gostam dessa coisa. Assim como alguém gosta de falar, outros gostam de cantar, tem pessoas que gostam de orar. Gostam de simplesmente orar, de interceder pelos outros e tal. Então nessa noite eu queria refletir um pouco nesse contexto da oração, falando sobre maturidade. Que a gente, se tem um campo na igreja, no meio dos evangélicos, que a gente pode falar que tem muita imaturidade, é o campo da oração. Na minha observação pastoral, eu sempre percebi isso, e talvez até seja isso que me desacelera em alguns aspectos, quando eu vejo assim, que as pessoas elas se perdem muito nesse universo e fazem coisas que às vezes a gente fica pensando se de fato é aquilo mesmo. Então eu queria refletir um pouco, fazer a gente pensar um pouco sobre essa questão da oração. Então vocês que são da oração vão me procurar depois e vão dizer: pastor, é isso mesmo que você falou? Ou não, né? Vamos ver se nessa caminhada a gente consegue pensar alguma coisa nesse campo. Primeiro eu quero começar essa reflexão dizendo que um dos textos que me chama a atenção sobre a oração está em Romanos, no capítulo 11, versículos 33 ao 36, que Paulo faz a seguinte oração: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Eu acho profunda demais essa oração do apóstolo Paulo. Acho uma oração bastante consciente, uma oração bastante relevante. E penso que o apóstolo Paulo ora isso, não penso, eu tenho certeza que o apóstolo Paulo ora isso depois de um debate profundo com o judaísmo da sua época, com o pessoal ali de Roma. Ele está numa discussão, num debate, especialmente falando sobre questões, né, que os romanos e judeus estão ali, se converteram naquela comunidade romana, e eles estão discutindo questões da lei, questões da graça, questões que agora só precisa ser salvo pela fé, e eles estão nesse debate, e Paulo ele fala para eles que de fato nós precisamos crer a partir da fé, que a lei veio até Cristo, depois de Cristo nós vivemos pela graça, pela fé em Cristo Jesus e tal, que nós somos salvos pela fé, e o judaísmo está dizendo: não, como é isso, não pode ser dessa maneira. Eles estão num debate, e de repente Paulo conclui em Romanos capítulo 11 com essa oração, dizendo: ó a profundidade das riquezas, sabedoria e conhecimento de Deus. Eu penso que o apóstolo Paulo nutriu nesse momento no coração dele aquilo que eu nutro na minha alma nesse campo da oração. Que quando nós oramos a Deus, nós oramos no mistério. Nós oramos a Deus, mas de fato nós não conseguimos compreender exatamente o que Deus vai fazer, nós não conseguimos entender muita coisa. E essa oração, nós vamos voltar nela um pouquinho no final, para a gente repensar aquilo que nós vamos falar nessa noite sobre oração. Então eu quero ser breve para não
não incomodar muitos irmãos com frio nessa noite, eu também estou meio fora de forma. Faz tempo que eu não prego, então eu estou pregando devagar, tranquilo. O pessoal aí que está mais na pregação estão mais motivados. Então, na minha introdução eu quero colocar isso. Estamos em um mundo marcado por medo, sofrimentos, desilusões, doenças, perdas, objetivos a serem alcançados, problemas familiares, desemprego, catástrofe e etc. Esse é o mundo que a gente vive. Nós vivemos essas realidades. Nós vivemos, quando nós olhamos ao nosso lado, nós vemos problemas. Não precisa ir muito longe, a gente olha dentro da nossa casa e a nossa família já é uma dificuldade. Nós já temos problemas ali, o tempo todo, mexendo na nossa história, mexendo na nossa vida. Nós olhamos do lado e nós vemos a desilusão das pessoas. Nós vemos pessoas amarguradas, tristes, frustradas. Nós vemos pessoas que se desesperam. Nós vemos pessoas cansadas, pessoas sem empregos, nós vemos pessoas sofrendo. Nós olhamos um pouco mais longe, nós vamos pela televisão lá em Pernambuco e nós vemos pessoas perdendo as casas, pessoas morrendo dentro da lama. Nós olhamos ao nosso lado, nós vemos pessoas passando fome. Esse mundo é um mundo cheio de catástrofe, cheio de dificuldades. Então, eu penso que de fato isso nos leva à oração. Eu penso que essas coisas aí todas, elas nos fazem orar. Ela nos leva por esse campo onde a gente se pega de repente e fala, meu Deus, eu preciso falar com Deus, não é possível. Alguma coisa tem que acontecer. E a gente começa a ir para o campo da oração. Então isso justifica, de fato, termos uma vida de oração. Parece. Quando olhamos para esse cenário, é justificável que a oração faça parte das nossas vidas. Mas existe uma boa parcela da humanidade que enfrenta todas essas adversidades sem a necessidade de desenvolver qualquer momento de oração. Na verdade, esse grupo considera essa atitude um passo de fraqueza. São eles os céticos, os deístas. Freud chega a dizer que criamos Deus para suprir as nossas fragilidades. Então, quando a gente olha para a história, nós vemos um grupo grande de pessoas que vai para o campo da oração. Somos nós, os evangélicos, os cristãos de uma maneira geral, e até outras seitas e religiões que existem por aí também vão para a oração. Por quê? Na verdade, nós olhamos para tudo isso, nós enfrentamos isso quando nós colocamos a nossa vida diante de uma limitação absurda. Nós olhamos e falamos, não é possível, Deus tem que nos ajudar. Aqui na terra já não temos esperança, não temos expectativas, então Deus precisa vir ao nosso socorro. Então o caminho para Deus vir ao nosso socorro parece ser a oração. Nós nos colocamos então nessa condição de homens e mulheres que oram, que buscam a Deus. Mas existe uma parcela muito grande. Eu cito aqui nessa noite, por exemplo, o Leandro Carnal. É um cara que eu ouço, é um cara que eu acompanho, é uma pessoa que, ao meu ver, constrói esse pensamento que eu estou dizendo aqui nessa noite com muito mais qualidade do que eu falaria. É uma pessoa que tem uma instrução profunda de conhecimento, e muitos vão dizer que ele tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Mas quando eu olho para a vida dele, eu vejo um cara ateu, cético, que talvez, não sei se ele ora ou como ele oraria, mas ele enfrenta todas essas dificuldades, talvez com uma proporção muito incrível de uma pessoa que adquiriu no ambiente cético que ele vive, dizendo, está tudo bem, eu compreendo a vida, e é assim mesmo, e o ser humano vai sofrer, e eu vou seguir a vida, e vou morrer, e isso vai acabar. Então nós temos aí dois tipos de segmento de pessoas. Temos nós que oramos. Então acontece alguma coisa na minha casa, na minha vida, em qualquer lugar na minha história, eu vou para a oração e vou dizer para Deus, daí eu não sei se eu vou dizer, Deus me livra, ou Deus me tire, ou Deus aplane os meus caminhos, ou tire as pedras do meu caminho. Eu não sei como eu vou orar, mas nós vamos pensar um pouco mais sobre isso na nossa sequência. Como oramos? Qual a lógica das nossas orações? Quais as possibilidades de resposta? Então aqui eu quero provocar um pouco a nossa realidade, porque está muito cômodo para nós que nós oramos, e que de vez em quando Deus responde, e que Deus fala ao nosso coração, e que Deus caminha com a gente na história das nossas vidas. Então, como
nós oramos? Qual a lógica das nossas orações? Quais as possibilidades de resposta? Quando eu me fiz essas perguntas, eu entendi que, às vezes, quando nós oramos ao Deus soberano. O que eu quero dizer com isso? Deus, em sua soberania, está preocupado em redimir a criação. Nesse sentido, as orações que coincidem ou se harmonizam com os seus planos eternos encontram resposta. Será que é isso mesmo? Vamos checar então aquilo que nós fazemos. Deus tem um plano, Deus soberano, tem um plano eterno, que vem diretamente do seu trono, que está programado, digamos, para toda a humanidade, ou para aqueles que o servem. Deus tem seus propósitos eternos. Deus é soberano. E esse Deus soberano, Ele está preocupado em redimir a sua criação. Ele está preocupado em trazer a sua redenção completa para a sua criação. Quando eu falo criação, eu estou falando do planeta Terra, do universo, eu estou falando das pessoas criadas, eu estou falando dos animais, eu estou falando de tudo que existe. Deus está preocupado e o foco de Deus, o objetivo de Deus, sendo soberano, é redimir todas essas coisas, porque tudo isso está caído. Tudo isso, com o pecado, caiu. A Bíblia chega a dizer que a natureza geme aguardando a redenção de Deus. Então tudo está sob júdice, tudo está caído. Deus, na sua soberania, Ele está restaurando e redimindo a sua criação. Então parece que nesse sentido, Deus, quando nós oramos a esse Deus soberano, nós temos por trás, nas nossas orações, nos nossos pensamentos, porque Deus pode não ter uma lógica para nós, mas o nosso pensamento, as nossas ideias têm lógica. Então, quando eu estou orando ao Deus soberano, será que eu estou pensando assim, as orações que se encaixaram nesse plano, Deus vai ouvi-las? Vou dar um exemplo. Orem ao Senhor da seara para que Deus envie obreiros para a sua seara. Essa oração, ela se encaixa com o projeto eterno de Deus de redimir a humanidade. Então essa oração, quando nós oramos, Deus ouve e Deus atende. Nem todas as orações, porque algumas, por exemplo, a Vitória está com muita vontade de ir para a Disney e ela ora e ela crê na oração e ela ora a esse Deus soberano dizendo assim: ó Deus soberano, eu gostaria muito de ir para a Disney. E Deus dá uma checada e fala assim: peraí, a Vitória ir para a Disney tem alguma coisa a ver com meus planos eternos? Não tem. Então, não sei se tem, Vitória, tá? Só estou conjecturando. Não tem. Então a oração da Vitória eu descarto. Será que é dessa maneira? Será que é isso mesmo? Será que muitas vezes nós oramos e na nossa oração nós não revelamos um Deus por trás dessas histórias? Quando nós estamos orando ao Deus soberano, nós estamos querendo dizer isso mesmo? Deus, eu quero me colocar aqui num projeto que o Senhor também está envolvido. E agora, quando eu estou de joelhos, Senhor, eu quero orar para que o Senhor cumpra realmente os seus projetos eternos. Eu quero agora, Deus, me colocar numa condição de compreender e saber que a minha oração está envolvida com todo o projeto, desde Gênesis até chegar em Jesus e até a consumação dos séculos, e a minha oração precisa estar dentro desse projeto, para que o Senhor ouça a minha oração e eu me coloque nessa condição de estar fazendo parte do projeto eterno de salvação. Será que é assim que nós oramos? Às vezes a gente ora dessa maneira, não é verdade? Ali ele continua dizendo: Deus não está preocupado com alguém especificamente nesse processo, quando nós oramos ao Deus soberano. Não é que eu estou aqui falando que isso aqui é uma verdade, tá, pessoal? Vai entendendo que eu estou querendo dizer o que está por trás daquilo que oramos. Nós estamos falando sobre maturidade na oração. E eu quero que você pense um pouquinho sobre o que você ora, sobre o que oramos, sobre como oramos, sobre qual a lógica daquilo que nós estamos falando, diante de um processo quando nós nos colocamos em oração diante de Deus. Então, nesse processo, parece, por trás daquilo que oramos, que Deus não está preocupado com uma pessoa específica. Ele está preocupado com os seus planos. Ele não está olhando o problema da Zenaide especificamente. Ele está preocupado em redimir a sua criação. E a Zenaide faz parte dessa criação, está sendo redimida.
Tudo que Deus faz tem relação com esse redimir da humanidade. Se eu pudesse simplificar isso, eu diria assim: tudo que nós oramos, se nós orarmos na direção para que isso seja um processo de salvação da humanidade, de redimir a humanidade, de salvar a humanidade, de trazer essa humanidade para Deus, Deus atende. Mas será que uma doença que eu tenho tem a ver com isso? Será que um problema no meu casamento tem a ver com isso? Então Deus ele não está olhando especificamente para isso. Ele está redimindo a sua criação. Nós podemos orar também a um Deus, nós podemos na nossa oração transformar Deus em um Deus manipulador. Que Deus está no céu manipulando situações. Nós podemos orar e por trás da nossa oração nós podemos transformar Deus em um Deus manipulador. Nesse caso, quando oramos, as imagens por trás da nossa mente, Deus tem um plano específico para cada pessoa. Pense nisso. Talvez você já pensou isso, e talvez até você pense, ou eu pense, que Deus tem um plano específico para a vida do Elias, um plano específico para a vida da Inaira, um plano específico para a minha vida, um plano específico para a vida do Nil. E nesse processo, nós podemos até pensar que qualquer coisa que essas pessoas que eu citei, ou eu, a minha vida, está dentro desse plano específico de Deus. Então eu estou no momento pastor, estou na caminhada, de repente me bate um desânimo, tal, eu desisto de ser pastor e vou viver outra coisa na minha vida. Mas Deus tem um plano específico para a minha vida. E nós oramos às vezes assim, pense bem se nós oramos. Nós oramos e dizemos assim: ah Deus, o Senhor tem um plano na vida de fulano. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, quando eu estou atendendo cabelo, pessoas que chegam assim, como eu atendi um tempo, uma pessoa bem viciada, e ele diz assim: não, mas Deus tem um plano na minha vida. Você já deve ter ouvido pessoas dizerem isso, que Deus tem um plano específico na sua vida. E que você está agora num caminho muito louco, muito perdido, muito angustiado, muito fora de tudo, mas Deus tem um plano específico para a sua vida. Então, essas vezes nós oramos assim. Nós oramos por pessoas que estão desviadas do caminho de Cristo, e nós falamos assim: Deus, o Senhor tem um plano na vida daquela pessoa, usa ela, cuida dela, transforma. A gente ora dessa maneira. Então, às vezes, nós pensamos que Deus é um Deus que manipula situações e caminhos. E olha alguns exemplos aqui que eu listei para a gente pensar. Que Deus tem um plano específico para cada pessoa, ou seja, tudo o que acontece na vida está dentro do plano específico de Deus. Nesse sentido, a oração é como nós nos apropriamos desse plano específico. Imagina que uma família cristã, onde seu filho começa a se cortar na escola. Família cristã, evangelho, salvos, você está na igreja, de repente a sua filha, seu filho de 12, 13 anos, começa a ir para a escola e de repente começa a se cortar, que é meio que uma modinha hoje em dia, né? Começa a ficar angustiado por alguma coisa, começa a se cortar, então nós começamos a pensar assim: meu Deus, e nós começamos a orar. Mas será que, como nós vamos orar? Deus tem um plano específico para essa família. Aliás, Deus tem um plano específico para a vida dessa pessoa que está se cortando. Qual seria o tipo, então, de oração? Nós vamos orar para dizer assim: Deus, como que o Senhor vai fazer nesse processo todo de oração para o Senhor trazer essa minha filha que se corta, para o Senhor trazer esse meu filho que se corta, tirar dessa condição e fazer ele ter uma consciência clara de quem é o Senhor? Então Deus parece que é um Deus que está manipulando situações. Quando nós oramos dessa maneira, parece que nós colocamos Deus nessa condição. Parece que Deus está nessa maneira e a gente começa a criar. Então às vezes a gente cria situações. Eu já vi muitas vezes, nós mesmos, eu mesmo já fiz isso, orando por pessoas que são já internadas há muito tempo em hospital. Por exemplo, eu orei muito tempo para Deus curar a vida da Maria. Visitei elas várias vezes. Mas quando eu olho para essa situação, eu tenho que pensar assim: não, Deus tem um plano específico na vida da Maria. Talvez o plano específico de Deus seja levar a Maria através dessa doença. Então por que eu oro por cura? Então por que eu oro?
Na verdade, a minha oração não pode ser uma oração, então, nesse contexto, por cura, eu devo orar, então, dizendo: Deus, como é que eu consigo, Deus, entender o plano específico do Senhor para a vida da Maria? E tentar me apropriar desse processo de entender por que Deus está fazendo isso na vida dela, e se Deus de fato tem nos planos específicos dele levar a Maria. E nesse caso, foi. Nesse caso que eu estou citando a Maria, foi. O plano de Deus era levar a Maria através daquela enfermidade. Aí a gente começa a conjecturar nas nossas orações: puxa vida, mas ela ficou anos, mais de ano, sofrendo com câncer. E a gente começa a pensar assim: não, então Deus ele deixou ela sofrendo todo esse tempo, porque Deus poderia, né, irmão? Vamos convir que Deus, se Deus quisesse levar a Maria, Deus poderia levar a Maria dormindo, igual aconteceu com o nosso bispo recentemente, que ele dormiu e não acordou mais, sem sofrimento. Por que então tanto sofrimento na vida dessa pessoa? Por que tanto sofrimento na vida da família? Aí nós conjecturamos na oração e nós dizemos: é para Deus tratar alguma coisa na família. Então nós começamos na nossa oração pensar que Deus ele faz isso mesmo. Que Deus ele permite doenças e dores e angústias e sofrimentos para tratar situações específicas. Porque nós começamos a orar dessa maneira. Nós dizemos assim: por que minha filha se porta? É porque Deus quer tratar alguma coisa na minha vida, na minha família. Você consegue entender que de vez em quando algumas das nossas orações ela vai levando para as pessoas que nos ouvem uma consciência de um Deus que ele é muito manipulador da situação? Você consegue conceber de fato um Deus assim que dá um câncer para uma pessoa para tratar outra? Você pensa isso mesmo? Mas às vezes a gente ora isso. Às vezes a gente ora isso. Às vezes a gente ora pensando assim: não, aquela doença específica na vida de uma pessoa é para tratar aquela família problemática, que está sem comunhão, e essa família agora está sofrendo essa doença para aproximar um do outro. Às vezes nós pensamos isso. Será que nessa oração nós realmente não transformamos Deus em um Deus manipulador de situações, e um Deus que eu talvez não gostaria muito de conhecê-lo? Um Deus que me dá um câncer para tratar um problema de família, ou que dá um câncer para minha esposa para tratar a minha vida, não me parece um Deus de amor. Não me parece. Mas às vezes nós oramos baseado nessas coisas. Não é verdade? Então, muitas vezes, no nosso caminho de oração, nós oramos sem consciência, ou nós oramos sem perceber o que oramos, ou nós oramos no embalo de tudo que acontece. Por exemplo, quando nós vemos alguma celebridade assim doente e tal, todo o povo não pede oração em tudo quanto é lugar, inclusive para todos os santos, né? A gente costuma orar isso. Então a gente tem uns caminhos de oração que ela é tão já normal para nós que nós nem pensamos sobre o que estamos falando. Eu não acho que Deus é um Deus manipulador de situações. Eu não acho que Deus deixa uma pessoa doente 6 meses no hospital só para tratar, só para se converter à equipe médica. Eu não acho. Eu não acho isso. Eu acho que na vida humana as coisas acontecem e nós começamos a nos perceber vulneráveis e nós oramos para que Deus venha para a situação das nossas vidas. E Deus caminha com a gente. No sofrimento eu vejo claramente um Deus solidário ao sofrimento humano. Mas eu não vejo um Deus manipulador. Como eu não vejo um Deus soberano que está no céu, completamente só preocupado com a sua redenção. Eu vejo um Deus preocupado com tudo que acontece. Um Deus que desce, que se humaniza, que caminha com a gente.
nos sofrimentos. Isso talvez deve mudar um pouco o nosso contexto de oração. Mas nós também podemos ainda orar a um Deus deliberativo. Deus age no mundo em resposta às orações. Depende da quantidade, da qualidade, da combatividade. Por exemplo, tem 3 pessoas orando por alguém. Deus olha aqui para a terra e fala assim, não, tem pouca gente orando. Não vou atender não. Se tivesse umas 3.000, eu atenderia. Não é impressionante que a gente faz isso? Por exemplo, quando você tem um problema, o que você faz? Você pega o WhatsApp e começa a mandar no grupo, orem por mim, aí todo mundo ora por mim, vai criando uma rede de pessoas de oração. Por quê? Na nossa mente, se tiver bastante gente orando, Deus vai atender a oração. Será que Deus é assim tão deliberativo? Será que Deus é mesmo dessa maneira? Nas nossas orações, muitas vezes nós nos colocamos nessa condição, ou colocamos Deus nessa condição, porque nós começamos a olhar a quantidade, a qualidade. Eu acabei de citar esse exemplo. As pessoas, quando tem... Eu lembro, acho que como que é o nome daquele menino da Globo que fazia uma mulher lá no filme? Paulo Gustavo. Eu me lembro do Paulo Gustavo, quando ele estava com a Covid e estava morre. Quantas pessoas nos pediram para orar por ele? E nós oramos. E quantas redes foram criadas? E quantas pessoas no mundo inteiro oraram e rezaram e fizeram um minuto de silêncio e fizeram de todos os tipos de oração? Mas ele foi embora, pessoal. Será que Deus não se importou com todo esse milhões de pessoas orando, intercedendo e pedindo a cura dele para que ele realmente voltasse? Um menino super novo. Mas o Paulo Gustavo, ele tinha problemas, ele tinha dificuldades dentro da nossa construção cristã. Então Deus, ele não estava muito preocupado com o Paulo Gustavo. Mas vamos pensar no meu filho, ou no filho de um pastor que está muito doente. E nós começamos a pedir, irmãos, vamos orar uns pelos outros. Então Deus disse que nós devemos orar. Então Deus deliberativo que se move a partir do contexto de oração, nós começamos a aglomerar o máximo de pessoas possíveis para orar. Nós começamos a juntar pessoas e dizer, irmãos, orem porque o negócio está feio, está piorando, então chama mais gente para orar, chama outra igreja, junta todo mundo, vamos orar. Porque afinal de contas, Deus, ele vai olhar para a terra e vai dizer assim, não tem só 3 pessoas, tem mais de 3.000, então eu vou atender essa oração. Não vejo um Deus assim, irmãos. Deus não é um Deus liberativo que se move conforme nós oramos. Deus, ele está trabalhando o tempo todo. Jesus diz, eu trabalho até hoje, meu Pai trabalha. Deus nunca deixou de cuidar da sua criação. Aliás, Deus disse claramente que jamais nos deixaria órfãos. Jamais nos deixaria órfãos. Mas nós fazemos isso. Eu espero que você, chegar no final dessa mensagem, você continue fazendo tudo o que você faça em oração. Não quero que você mude o teu contexto. Eu só quero que você reflita se a nossa oração ela tem algum contexto de maturidade. Se nós entendemos quem somos e quem Deus é. Depende da quantidade, mas também depende da qualidade. A pessoa está orando e Deus olha para a terra e fala assim, essa oração não tem muita qualidade. Essa oração, a pessoa está muito fraca. Ele ora muito baixinho, ele ora no volante do carro, distraído com o trânsito, ele ora enquanto está no banheiro, ele ora em silêncio. Essa oração não tem muita qualidade. Essa oração está em pecado. Ela está orando, mas está lá meio em pecado. Não vou atender, não. Ou aquela oração combativa. O diabo quer matar fulano. Ele está no hospital doente, enfermo. O diabo está tentando contra aquela família, está querendo matar. Então vamos juntar um exército grande de oração para vencer o diabo. Será que é assim mesmo? Será que nós, é assim, essa é a posição que nós temos de oração diante de Deus?
não dá para a gente refletir um pouco melhor sobre essas coisas? Será que mesmo, de verdade, quando nós nos reunimos em oração, nós temos em mente, talvez aqui muitas das pessoas não tenham isso em mente, mas será que nós temos em mente assim, então pessoal, vamos orar agora porque a nossa oração vai mover a mão de Deus? Eu vejo umas coisas absurdas nesse campo da oração. Tinha um amigo meu, baixista, muito bom baixista inclusive, técnico de instrumentos e de som. Ele fez na época que, acho que nem tinha esses negócios de você tocar com instrumento assim longe. Ele fez no contrabaixo dele um sistema que ele tocava sem cabo. Não existia isso ainda. Faz tempo que eu conheci ele já, da Metodista. E depois, no final da sua carreira cristã, ele foi para Bola de Neve. Esse querido irmão, ele foi na minha casa e ele tinha um problema muito sério de rim. Ele tinha transplantado e estava tendo um problema de rejeição. Mais ou menos aquilo que aconteceu com César, nosso querido primo. Ele tinha aquela mesma ideia, aqueles mesmos problemas, fazia hemodiálise e tal. E um dia ele estava tocando o seu baixo lá na Bola de Neve e começou a ter um problema sério lá, no palco onde ele estava tocando. Saiu dali, foi para o hospital urgente, correndo, né? Oraram, claro, e foi para o hospital. E lá no hospital ele veio a óbito. E interessante que o pessoal começou a orar por ele na igreja, nesse período que ele foi para o hospital. Todo o grupo da igreja parou-se o culto naquele momento, naquele formato que estava, todos entraram em oração e ficaram perseverando na oração. E ele estava morto. Já tinha tido negócio de óbito no hospital, estava morto. E olha o que eles disseram, que eles estavam orando e insistindo em oração. Chegou um momento em que alguém daquela igreja teve uma visão dizendo assim: Jesus disse para a gente parar de orar, porque ele está querendo levar o fulano para o céu, e a nossa oração está impedindo com que Jesus faça isso. Eu acho impressionante a crença dessas pessoas em que, de fato, a nossa oração move as mãos de Deus. Até mesmo no plano eterno de Deus, a nossa oração move de uma maneira tão impressionante que eles não conseguiriam, de fato, concluir o seu plano, que era levá-lo para a eternidade. Será que é assim mesmo? Será que nós podemos refletir na oração dessa maneira? Será que a nossa oração tem esse poder? Você consegue entender que por trás da lógica da nossa oração existe alguma coisa que nós estamos dizendo sobre Deus? Nós estamos dizendo que Deus então é um Deus deliberativo, que Ele está lá parado. A nossa oração movimenta o Deus e Deus dá as bênçãos ou derrama para nós aquilo que nós estamos pedindo? Não, eu não creio assim, irmãos. Eu não consigo crer assim. Não consigo olhar para isso dessa maneira. Então não depende da quantidade, não depende da qualidade, da combatividade. Não depende dessas coisas. Ou a pessoa está orando e Deus diz assim: tem 3.000, como eu disse, ou tem 3.000 orando, não vou atender. Ou tem pouca fé, está orando, mas tem pouca fé, não vou atender. Se tivesse um pouquinho mais de fé, eu atenderia. A Dora está orando por um objetivo específico, está lá, perseverando em oração. Deus olha para a Dora e fala assim: não, tem pouca fé, não vou atender. Se tivesse um pouquinho mais de fé, eu atenderia. Eu não consigo enxergar esse Deus deliberativo dessa maneira. Não consigo entender assim. Ou está orando, está perseverando em oração e Deus está lá. Aí de repente ela para de orar. Aí Deus fala assim: puxa, se orasse uma semana a mais eu ia entender. Não é assim, irmãos. Não consigo olhar e enxergar um Deus assim dentro do contexto de oração. Não consigo enxergar isso. Não consigo olhar para esse Deus deliberativo dessa maneira. Deus nos ama profundamente. Deus, Ele de fato se preocupa com qualquer coisa que esteja acontecendo na minha vida, em qualquer momento da minha vida.
especialmente após a minha conversão em Cristo Jesus. O Espírito Santo está o tempo todo na minha vida, caminhando e ouvindo todos os meus problemas e sofrimentos, inclusive, quando eu peco, Ele está lá. Continua lá, inclusive, eu só sei que pequei, porque Ele continuou lá, me dizendo: por que você fez isso? Por que você não se arrepende? Por que você não volta? Eu estou aqui, eu entendo a sua fragilidade, eu compreendo os sofrimentos, eu compreendo, eu estou aqui. Deus, Ele continua. Mas a nossa mentalidade, nós achamos assim: puxa, eu devia ter perseverado mais na oração, talvez eu tivesse conseguido. E Deus está dizendo assim: não era para ter, não vai acontecer, ou vai acontecer de outra maneira, mas eu estou aqui. Eu gosto muito do salmista, quando ele diz assim: Deus conhece todos os nossos caminhos. Deus conhece todos os nossos caminhos. Eu imagino que quando nós olhamos, Deus pensa assim: no caminho de Israel, Ele pode escolher vir para cá, mas Ele também pode escolher ir para cá. Mas Ele também pode escolher ir para lá. Ele também pode escolher voltar. Ele também pode escolher N caminhos. A Bíblia fala que Deus conhece todos eles. E se eu escolho esse caminho, Deus está comigo, junto, para o que der e vier. Se eu escolher esse caminho, Deus está comigo. Se eu escolher esse caminho, Deus está lá. Se eu escolho voltar, Deus está lá. Deus está lá. Deus não abandonou os 10 porque eu fiz uma escolha que não era da vontade de Deus, que não estava dentro do plano específico. Deus não faz isso, irmãos. Deus, Ele só está lá. Está com a gente. Nunca deixarei órfão. Nunca. Nunca. Mas nós também podemos orar. Acho que acabou a pilha. Ou foi? Calma aí. Deus deliberativo. Mas nós também podemos orar ao Abba. Nós também podemos orar ao nosso Abba, que nos vê em secreto do nosso quarto e que nos recompensa. Ao meu ver, uma oração madura é uma oração que compreende e que se relaciona no secreto de Deus. A Zenaide deve gostar dessa parte, porque ela tem falado muito no secreto de Deus. Eu acho até, Zenaide, que você tem razão quando você fala, porque é no secreto. É no secreto do nosso coração onde está a maior oração das nossas vidas. É no secreto da nossa vida. É no silêncio da nossa alma, ou no turbilhão que está acontecendo na nossa alma. É aí o lugar secreto, onde Deus se manifesta. É onde Deus está presente. É onde Deus está solidário. Deus nunca nos prometeu em nenhum lugar da Bíblia que nos curaria das enfermidades, que nos tiraria de um mundo de tribulação. Pelo contrário, Ele diz que neste mundo nós teríamos tribulações, dificuldades, as mais diversas. Mas eu não estou dizendo aqui que esse Deus é como William Piper lá disse sobre um Deus que era um Deus relojoeiro, que deu corda no mundo e o mundo está caminhando e as pessoas não. Deus não abandonou o mundo dessa maneira. Deus está presente, sempre esteve presente. E quando chega em Jesus, Ele se manifesta mais presente. Ele se humaniza, Ele entra na humanidade, Ele caminha no meio das gerações. Ele desce em nosso meio. E Ele se coloca como um Deus solidário ao nosso sofrimento. Sabe, irmãos, de vez em quando eu fico pensando nesse aspecto da oração, eu fico pensando assim: por que Deus cura uma família da igreja e não cura outra? Por que, conjecturando que Deus curou, por que Deus cura a Elisiane, que está com problema de saúde, e não cura a Vitória,
que estava com um problema igual de saúde. A igreja ora, Deus cura a Liz e não cura ela. Eu não vejo que Deus, Ele tem isso, às vezes, especificamente. Deus não tem essa especificidade, tipo assim, não, eu tenho que curar aquela doença que a pessoa está orando. Às vezes, irmãos, esse Deus aqui do secreto, Ele nos chama para o secreto e aquilo que nós estamos pedindo, Ele coloca de lado e diz assim, eu quero conversar com você sobre outras coisas. Eu estou pedindo para Deus curar o meu relacionamento, e Deus me chama para um relacionamento com Ele e diz assim, você precisa, na verdade, Israel, ter um relacionamento comigo. E não é que às vezes o relacionamento com Deus cura o meu relacionamento? Eu não preciso orar especificamente por aquilo, e às vezes eu posso até orar mesmo, talvez eu deva orar. Eu estou com um problema, falta de dinheiro, falta de alguma coisa, eu devo orar para isso. Mas quando eu me coloco de joelho para orar, eu não tenho que ter em mente que eu estou orando aquele Deus soberano que só se preocupa com o redimir da humanidade, nem com esse Deus que manipula pessoas e que aquela situação é para isso ou para aquilo. Eu não tenho que orar pensando nisso. Eu tenho que orar ao Deus, o Abba Pai, que me vê em secreto, e o meu Pai que está em secreto. Ele me recompensa, mas às vezes a recompensa não é aquilo que eu estou pedindo. A recompensa é o próprio Deus na minha vida. É Ele se dando a mim. Talvez se nós tivéssemos essa consciência de oração, a nossa oração seria uma oração mais madura. E quando eu fosse para o quarto da oração, ou até mesmo quando eu viesse para um culto de oração, ou até mesmo quando eu me colocasse de alguma maneira em oração, eu começaria orando dizendo assim, Deus, eu sei que de fato é muito profundo as riquezas da sua sabedoria e do teu conhecimento. Eu sei, Deus, que são insondáveis os seus juízos, impenetráveis os seus caminhos, eu não consigo entender. Eu sei, Deus, que ninguém conheceu a sua mente, nem vai conhecer. Eu sei que ninguém compreende os seus pensamentos, porque o Senhor é eterno, absolutamente eterno. E nós somos finitos e absolutamente finitos. Nós não conseguimos entender os seus caminhos, nós não demos conselho ao Senhor para fazer qualquer tipo de coisa. Eu não quero me ajoelhar aqui, Deus dizendo, olha, tira aquela pessoa do hospital, porque eu não sei se o Senhor quer tirar aquela pessoa do hospital, mas eu estou de joelho aqui porque eu tenho a família dela ao meu lado. Eu estou de joelho dizendo, Deus, esteja comigo e com a família dela e com ela nesse momento, seja solidário conosco. Esteja presente. Não se faça ausente, me faça entender, me faça compreender a grandeza do que é servir o Senhor, porque nos momentos de dor, de sofrimento, de angústias, o Senhor está. O Senhor está. E eu consigo perceber a tua paz que excede todo o entendimento no meu coração. Compreender um ambiente de oração maduro é quando eu compreendo que doenças, enfermidades, frustrações faz parte da nossa vida. Que nós vamos passar por isso independente de qualquer coisa, sendo cristão ou não cristão. A diferença entre mim, você e o Leandro Carnal é aquilo que ele mesmo diz. Eu não tive o privilégio de ter a fé que você tem. Eu não tive o privilégio de ter a minha mente iluminada por essa fé. Que quando eu estou no final da minha vida eu posso dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ainda que eu esteja morto, eu viverei. Ele não tem essa esperança. Para ele morreu, acabou. A diferença entre mim e ele é que no momento de angústia e de tribulação, até tem um bom negócio, deve ser um anjo. No momento de tribulação, eu consigo passar por isso, entendendo assim, Deus, o Senhor está comigo. O Senhor está presente. E eu sei que se o Senhor estiver presente, tudo isso que eu vou passar, eu vou chegar no final disso glorificando o teu nome e dizendo, Deus, o Senhor fez a tua vontade. Não é assim a oração de Jesus? Pai, estou aqui em angústia, em dor e sofrimento, prestes a ir para a cruz.
Mas eu sei que o caminho que o Senhor trilhou para mim, ele é perfeito. Ainda que seja a luz, ainda que seja dor, cuspir na cara, coroa de espinho, chicoteadas, ainda assim, é o melhor que o Senhor tem para mim. Talvez uma oração madura seria aquela oração não de, ó Senhor, tira aquela pessoa que está no hospital doente, mas seria, Deus, esteja presente com aquela pessoa no hospital. Que ela encontre dignidade, que ela encontre, nos últimos momentos da sua história, a tua presença, o teu amor, a tua fidelidade, o teu cuidado. Senhor, cuida da nossa família que está aqui angustiada com essa perda. Que nós encontremos no Senhor amor, cuidado, consolo do teu Espírito Santo. E Deus olharia para nós e diria: estou aqui, meu filho. Estou aqui, minha filha. Estou aqui para o que der e vier. Estou aqui até o fim. Não desisto. Estou aqui. E talvez a nossa oração encontre essa paz que excede todo o entendimento. A gente está olhando, está uma bagunça, mas o nosso coração está em paz. Porque sempre que a gente olhar, vai dar uma bagunça. Esse mundo não vai mudar e não vai melhorar. Nós não estamos em um mundo que ele está caminhando para uma coisa muito linda. Nós estamos em um mundo de catástrofes. Nós estamos em um mundo que nós não sabemos o que vai dar. Nós estamos em um mundo daqui a pouco que vai dar vontade de pular fora dele. Mas não tem como pular fora. Talvez uma oração madura seria uma oração de dizer, como nós vimos em Apocalipse. Tem um texto maravilhoso que fala que Deus recolhe as orações em um candelabro, em uma taça. Candelabro é outra coisa. Em uma taça. E Deus ele traz essas orações diante do altar e depois Deus joga essas orações para a terra. Talvez seria o momento da gente pensar que nos últimos tempos teremos grandes tribulações, mas Deus ele pega as nossas orações e ele lança para a terra. O que vai acontecer na terra nós não sabemos, mas eu tenho a impressão que em Apocalipse ele está dizendo: as suas orações que são lançadas para a terra, eu estou dizendo, eu ouço vocês, eu estou aí. Tem tribulação? Eu estou aí. Tem perseguições? Eu estou aí com vocês. Eu estou aí. Eu estou junto. Assim como ele estava com Jesus na cruz. Ele não estava no soldado que matava Jesus, mas ele estava ensanguentado na cruz. Ele não estava nas pessoas que espancavam Jesus, porque Deus não é um Deus de ódio e de vingança e de maltratar ninguém. Não vejo que Deus está nas atrocidades que acontecem quando as pessoas matam umas às outras. Deus não está nisso. Isso faz parte de uma humanidade caída em pecado. Deus não está nisso. Mas Deus está no luto daquela pessoa que chora por aquele que morre. Deus está presente. Uma oração madura é uma oração que compreende essas coisas, que faz disso a sua maneira de viver, que faz disso um caminho para a espiritualidade e para viver uma vida diante de Deus. Então eu penso que nós poderíamos orar muito focado no que Paulo ora, qual a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.